Sejam todos bem-vindos ao Congresso Técnico do Marathon Bike Alagoinhas 2019. Esta 15ª edição do Marathon Bike Alagoinhas é uma etapa única do Baiano de Mountain Bike XCM, válida também pelo ranking brasileiro da categoria. A supervisão técnica e arbitragem será da FBC, Federação Baiana de Ciclismo, cronometrada pela Cronostec. Programação: 7 horas, concentração. 7h30, abertura dos portões para alinhamento. 8h30, largada controlada, pontualmente. 15h30, previsão para início da premiação. Largada. A largada se dará em movimento por grupos de categorias, respeitando a velocidade dos batedores de cada pelotão. Portanto, não ultrapasse o batedor antes da hora. Camisa. O uso da camisa de ciclismo da prova durante a corrida será obrigatório para os atletas dos percursos B e C, podendo o atleta usar sua camisa particular antes ou após a chegada. Os atletas que descumprirem essa norma serão desclassificados. Somente para o percurso A, por questões de segurança e preservação da integridade de todos, nos quilômetros 65 e 72, o ciclista deverá atravessar a via andando, empurrando a bike. Haverá uma sinalização indicando o ponto onde o atleta deverá descer da bike e onde poderá subir. O atleta que descumprir esta orientação será desclassificado. Informações importantes: boa parte da prova é realizada em vias públicas, as quais não estarão fechadas para uso exclusivo. Cuidado com a circulação de veículos automotores, pedestres e animais. Não pedale pela contramão da via. A alimentação e hidratação fornecida durante a prova, nos pontos de apoio, é uma cortesia da organização, sendo de responsabilidade de cada um hidratar-se e alimentar-se adequadamente. Recomendamos que cada atleta leve comida e água suficiente para seu consumo. Estojo de ferramentas, câmara reserva e bomba de ar. Estes itens são imprescindíveis. As duplas devem cruzar a linha de chegada juntos. Caso cruzem a linha de chegada em tempos diferentes, serão automaticamente desclassificados. Suporte. A prova contará com equipes de suporte durante sua realização: motociclistas, UTI móvel, 2 ambulâncias, socorristas, limpa-trilha e carro de apoio. Em caso de pane do equipamento, acidente ou qualquer outra adversidade que o impossibilite de continuar, permaneça na área do circuito, que logo chegará o devido apoio ou resgate por parte da organização. Identificação. Nossas equipes de apoio estarão devidamente identificadas com camisas e coletes, conforme imagem. Sinalização diferenciada. Siga a sinalização com fitas zebradas de cor vermelha e branca, bem como se atente às placas de segmento, além das de perigo, conforme imagem. Serão 3 percursos. Percurso A, com 82 km e altimetria acumulada de 1.161 metros. Percurso B, com 60 km e altimetria acumulada de 806 metros. Percurso C, com 35 km e altimetria acumulada de 301 metros. Pontos de apoio e hidratação. No percurso A, serão 6 pontos de hidratação que ficarão nas seguintes distâncias. Primeiro ponto, aos 23 km. Segundo ponto, aos 33 km. Terceiro ponto, aos 45 km. Quarto ponto, aos 53 km. Quinto ponto, aos 63 km. E o sexto e último ponto, aos 75 km da prova. No percurso B, serão 5 pontos de hidratação. Primeiro ponto, aos 19 km. Segundo ponto, aos 26 km. Terceiro ponto, aos 35 km. Quarto ponto, aos 46 km. Quinto e último ponto, aos 53 km da prova. No percurso C, serão 4 pontos de hidratação. Primeiro ponto aos 12 km. Segundo ponto aos 20 km. Terceiro ponto aos 28 km. E o quarto e último ponto aos 31 km da prova. Atenção!
100 metros será o limite para descarte da embalagem, copo da água, sendo passível de desclassificação o atleta que for flagrado descumprindo a norma. Ponto de corte. Percurso A. O atleta que não chegar no quilômetro 45,70 até as 12 horas, quilômetro 51,60 até as 13 horas e 30 minutos, terá que seguir a redução de percurso. Os atletas do percurso B que não chegarem ao quilômetro 32 até as 12 horas e 30 minutos, quilômetro 38 até as 13 horas e quilômetro 43 até as 13 horas e 30 minutos, não poderão permanecer na prova. A placa será retirada de sua bike e será conduzido em carro de apoio. A organização do Marathon não se responsabiliza por aqueles que quiserem permanecer no circuito da prova. Divisão de percursos. Percurso A. As divisões de percurso serão nas seguintes quilometragens: 12 quilômetros, 18,30, 23, 36, 52 e 64 quilômetros. Percurso B. Divisões nas seguintes quilometragens: 12 quilômetros, 18,30, 19, 25, 37 e 50 quilômetros. Percurso C. Divisões nas seguintes quilometragens: quilômetros, 12, 13, 16 e 28 quilômetros. Fiscalização. A prova contará com 20 fiscais que estarão a notificar os atletas que tentarem cortar caminho. A Cronostec terá pontos secretos de identificação por chip espalhados pelos percursos, a fim de constatar a presença de todos no circuito. Quem não for identificado será desclassificado. Limpa a trilha. Haverá uma equipe com o objetivo de acompanhar os retardatários até o final da prova, desde que os mesmos demonstrem condições suficientes para tal, a observar as regras anteriormente citadas. Alerta! Há uma logística própria e calculada para o número de atletas inscritos na prova. Portanto, não é legal e não será permitida a circulação de atletas sem numeração ou placa durante a prova. Haverá fiscalização rígida, em virtude de 70% do evento ser realizado em propriedade particular. Nossos pontos de apoio não estarão autorizados a fornecer quaisquer tipo de apoio ou suporte. Evite constrangimentos. Se em algum ponto enfrentar dificuldade de fluxo, seja paciente e respeitoso no pedir licença aos retardatários. Nunca duvide da sua capacidade para superar um desafio, pois na dúvida está o início do fracasso. Uma excelente prova a todos!